Graça e paz do Senhor Jesus, aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. 12:03 do dia 6 de fevereiro de 2018. Queridos e amados irmãos, trazemos esse vídeo. E esse vídeo vem falar sobre as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas atitudes. No livro de Gálatas, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. É muito importante que você fique atento ao que Deus vai falar para mim, para você, para todos que me ouvem através desse vídeo, dessa ministração. Gálatas 6:7 diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Graças a Deus, meus irmãos. Meus queridos e amados, meu amigo, ouvinte, você cristão, não cristão, evangélico, não evangélico, como você quiser definir, nós arcamos com as consequências dos nossos erros. O versículo diz: não erreis. Então, nós, muitas vezes, ou todas as vezes, nós arcamos com as consequências dos nossos erros, pecados, atitudes e decisões erradas que nós tomamos. E depois nós queremos responsabilizar ao Senhor por estarmos passando por situações constrangedoras, perturbadoras, por estarmos, como diz a expressão, no estreito, passando por dificuldades, por situações que nós não queríamos, e muitas vezes os nossos erros prejudicam outras pessoas que estão envolvidas, que estão inseridas no contexto da situação. Então, meus amados, nós vemos na palavra de Deus, e nós vamos ver aqui rapidamente, pessoas de Deus, homens de Deus, homens que tinham um ministério, um chamado, que tinham até o coração, segundo o coração de Deus, e ele trouxe consequências para si e consequências terríveis para os seus envolvidos, para os seus entes queridos, para os seus familiares. É exatamente isso
que acontece com muitos cristãos, comigo, com você e com muitos. Nós arcamos com as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas erradas, das nossas palavras erradas, ditas, faladas, das nossas atitudes para com Deus, das nossas atitudes para com o nosso próximo e para com nós mesmos. E depois nós queremos responsabilizar a Deus, a sua palavra. E aí ficamos indagando, questionando. Por que isso, Senhor? Por que estou passando por isso? Aí vai você fazer um monte de jejum, de campanha, para Deus resolver um problema que você criou. Foi você que criou o problema. Foi você que escolheu o problema. Aí depois você vai responsabilizar Deus. Aí depois vai correr atrás de campanhas e campanhas. Vai tentar barganhar com Deus. Quantos não têm ido fazer campanhas? Quantos não têm ido dar ofertas? Fazer campanhas de ofertas para conseguir a resolução de um problema que ela criou, que ele criou. Mas nós colhemos o que plantamos. Você não pode plantar banana e colher manga. Você não pode plantar algo e colher outra coisa diferente. Você vai colher aquilo que você plantou. Planta feijão, colhe feijão. Planta arroz, colhe arroz. Planta trigo, colhe trigo. Porque somos responsáveis por nossos erros, atitudes erradas, palavras erradas, comportamentos errados. Nós nos deixamos levar pelo coração enganoso, que inclinou à vontade da carne, que se inclinou à sua própria vontade, que se inclinou ao seu próprio egoísmo, que se inclinou a fazer a sua vontade para adquirir um bel prazer seu, para satisfazer o seu ego, o nosso ego, para desfrutar dos nossos desejos, prazeres, concupiscências da carne e concupiscência dos olhos e soberba da vida. A Bíblia nos mostra um personagem, eu vou falar aqui, de 4 personagens que arcaram com as consequências dos seus erros. Deus, guarde isso, Deus não retira as consequências dos nossos pecados. Ele perdoa, por sua misericórdia, ele perdoa, mas não é retirada as consequências dos nossos pecados. Primeiro personagem é Jacó. Jacó enganou e foi enganado. Jacó enganou o pai se passando pelo irmão Esaú. Jacó enganou o irmão e ficou fugitivo, arcou com as consequências do seu erro. Deus foi misericordioso com ele, porque tinha uma promessa com o pai dele, com o avô dele, Abraão, e com o pai Isaque. Mas ele arcou com as consequências. Passou momentos terríveis no deserto, fugitivo do seu irmão. Enganou o pai e o irmão e foi enganado. Enganado, meus irmãos. Então as pessoas enganam, mentem, trambicam e pensam que vão se safar. Não vão, nós não vamos nos safar. Nós não vamos nos sair pela tangente inocentemente. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus, ele é justiça, ainda que seja amor e misericórdia. Mas ele aplica a sua justiça em nossas vidas de acordo com os nossos erros. Por isso que ele vai dar a cada um e julgar a cada um segundo as suas obras.
Em Gênesis 29, do 21 ao 27, relata que Jacó fez um pacto com Labão para trabalhar para ele e ele dá a filha dele, Raquel. Mas, meus irmãos, ele pagou um preço. Pagou um preço. Trabalhou 7 anos e aí teve a mulher errada. Não foi a mulher que ele amava que ele teve. Labão enganou ele. Ele disse a Labão: por que tu me enganaste? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jacó enganou o irmão, enganou o pai. Arcou com as consequências do seu erro. E teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel, a sua mulher, a que ele amava. Amados e queridos, nós temos que pensar naquilo que nós fazemos. Temos que refletir nas atitudes que vamos tomar. Temos que pedir direção ao Senhor, orientação e lutar para não fazer aquilo que nós queremos, aquilo que a carne nos impulsiona. Muitas pessoas são levadas pela emoção, pelo impulso e não pela fé. E aí buscam não a direção de Deus e da sua palavra. E aí tomam atitudes fundamentadas, embasadas na sua própria vontade, nos seus desejos carnais, no seu egoísmo, buscando se beneficiar. Foi o que Jacó fez. Pagou um preço. Deus foi misericordioso porque ele buscou lutar com Deus, pedindo a bênção, a misericórdia de Deus, e o Senhor mudou o seu caráter e a sua história. Mas ele arcou terrivelmente por muitos dias, fugitivo, oprimido, perturbado com o irmão. Fez um voto a Deus: se me deres roupa para vestir, comida para comer, e me livrares da mão do meu irmão, o Senhor será o meu Deus, e certamente te darei o dízimo. Foi o que ele falou. Ele se viu perdido e se voltou para Deus. Deixou a família toda para trás e passou o Val de Jaboque, e ali teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, na sua teofania, em forma de anjo do Senhor. Aleluias. O outro personagem que arcou com as consequências foi Abraão. Abraão se precipitou e deu origem ao conflito árabe-israelense. Deus fez promessa a ele de um filho e ele aceita a proposta, está lá em Gênesis 16, confira. E ele aceita a empregada da sua mulher, Sara, e ela dá a ele, propõe a ele que ele deite com a sua empregada e dê um filho a ele. E ele vai na história, na conversa de Sara, e toma Agar por mulher, dado por Sara. Mas Deus tinha feito uma promessa. Então, meus queridos, hoje o conflito árabe-israelense, quem é o culpado? É Deus? É Deus o culpado de ter gerado? As leis da natureza não são abolidas. Qualquer que tiver relação com uma mulher, por lei natural estabelecida por Deus, o espermatozoide vai ir para o óvulo da mulher e vai gerar uma criança, mesmo que seja por um estupro. São as leis da natureza. O homem vai arcar com as consequências do seu erro. Ainda que uma mulher não seja culpada de ser estuprada, mas do que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aquele homem que fez aquilo vai arcar com as consequências do seu erro. O homem, ele arca com as consequências do seu erro e não tem que culpar a Deus depois. Abraão gerou o conflito árabe-israelense até hoje. Quantas pessoas foram vítimas, morreram
foram atrocidades, quantas pessoas perderam a vida por causa desse conflito árabe. Quantos morreram em atos terroristas? Quantos morreram por causa desse conflito árabe-israelense? Consequências do pecado de Abraão, o pai da fé. O pai da fé. Todos são imperfeitos. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há perfeito, não há puro aos olhos de Deus. Aleluia. Terceiro personagem foi Davi. Esse foi terrível. Homem segundo o coração de Deus, que escreve o Salmo 51 arrependido, buscando a transformação do seu coração. Um novo coração. E ele diz em 51:10 do Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Davi cometeu um homicídio e gerou uma desarmonia terrível e total na sua família. Você vê isso lá em 2 Samuel 9:13. Confira na sua Bíblia. 2 Samuel 9:13 traz o relato em que Davi gera uma situação caótica no seio familiar. 2 Samuel 9:13, 2 Samuel 11, do 9 ao 13. Está registrado essa passagem quando Davi comete esse homicídio e comete esse adultério com a mulher de Urias. E aí o Senhor vai e manda Natã lá para desmascarar Davi, porque ele estava escondidinho. E Deus vê tudo. Ele achando que Deus ia deixar para lá. Ele achando que Deus ia tirar por menos. Não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto ele também se fará. E nós vemos que as consequências que Davi arcou foram terríveis. Confira na sua Bíblia lá. 2 Samuel 15, Absalão se torna rebelde e passa a perseguir Davi e quer matar o próprio pai para herdar o trono do pai. Veja que coisa terrível. Tornou-se rebelde, ambicioso, egoísta, maldito, porque queria matar o próprio pai para herdar o reino do pai. Consequências do pecado de Davi, meus irmãos. A espada não se apartará, pois, jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Olha só. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Natã fala para Davi, profeta: a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Mandou Urias ficar à frente de batalha para que ele morresse. Artimanha satânica na mente de Davi, influenciado pelos desejos de tomar a mulher dos outros. Egoísmo, cobiça. Arcou com as consequências. Agora veja o que aconteceu por causa disso. O Senhor diz aqui no verso 11 do capítulo 12, segundo Samuel: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Deus perdoou Davi,
mas as consequências não foram retiradas. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Consequências. Deus não se deixa escarnecer. Que o homem semear, isto ele também ceifará. Outra consequência, Tamar, que era filho de Davi, né? Aminon cometeu incesto com Tamar. Tamar era filha de Davi, filha mulher de Davi. Aminon, que é irmão de Tamar, se deita com ela. Ambos filhos do mesmo pai, incesto. Um incesto veio a cometer a família de Davi. Consequências do pecado de Davi. Outra consequência, você encontra isso sobre Aminon e Tamar em 2 Samuel 13. Acompanhe. 2 Samuel 13 e 23, Absalão mata Aminon. Esse fulaninho aí, que deitou com a sua irmã Tamar. Veja que desgraça. Um incesto, o irmão pegou a irmã. E depois, um outro irmão mata o irmão que cometeu incesto. E era irmão também. Homicídio, assassinato na família de Davi. Consequência dos erros de Davi. O Senhor disse que não ia se apartar da casa dele a espada. Perdoou, o pecado dele foi transpassado. Mas arcou com as consequências. Outra consequência de Davi. Absalão fica suspenso numa árvore e Joabe mata ele. Morreu, perdeu o filho. Já tinha perdido o filho do adultério. Perdeu o filho do adultério. Consequência. Com Batseba. E aí, Joabe mata Absalão. 2 Samuel 18 e 9. Você encontra isso, acompanhe. E por fim, as mulheres de Davi foram tomadas, como foi lido aqui. 2 Samuel 12 e 11. Deus não se deixa escarnecer. Agora vamos para o quarto personagem, último. Esse foi também terrível. Sansão se envolveu com 3 mulheres ímpias. Olha só, meus irmãos. Olha só as consequências terríveis que traz os nossos erros, nossos pecados. E nós achamos que estaremos praticando pecados às escondidas e ficará por isso mesmo e nenhuma consequência nos sobrevirá porque nós somos crentes, porque somos evangélicos, porque somos protestantes, porque somos cristãos. Porque vamos para a igreja, porque damos o dízimo. Quantos dão o dízimo pensando que está comprando a Deus e estão envolvidos no pecado e estão se escondendo dos seus líderes, de pastores, dos irmãos, mas por debaixo dos panos, às escondidas, por trás das cortinas, estão cometendo pecados. Pecados de adultério, pecados de prostituição, de mentira, de trambicagem, pecados terríveis. Agredindo a esposa e na igreja ninguém sabe. Agredindo os filhos e na igreja ninguém sabe. Mas vai arcar com as consequências desses pecados, desses erros. No momento certo, a justiça de Deus, a espada virá para essa pessoa, como aconteceu com Ananias e com Safira. Pagaram com a vida, porque mentiram para o Espírito Santo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Juízes 14 mostra que Sansão casou com uma filisteia em Tiná. Sansão casa com a filisteia em Tiná. Acompanhe. Juízes 14. Desceu Sansão a Tina. E vendo em Tina uma mulher, das filhas das filisteias, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, ou é Tiná, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Por mulher, olha só. Pegou uma mulher
que era dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus, da sua própria família. No seu egoísmo, no seu desejo, pegou uma mulher ímpia. Arcou com consequências. Aí ele casa com essa mulher, que ele mandou tomar para si, casou. Mas aí, posteriormente, ele vê uma prostituta, Juízes 16, acompanhe. Foi Sansão a Gaza e viu ali uma prostituta, uma mulher, e entrou a ela. Pegou uma prostituta e teve relações com ela. Prostituta, meus irmãos. Mas ele tinha casado com a mulher de Tina dos filisteus. Adulterou de qualquer forma porque ele tinha casado. Mas ele arcou com as consequências e você vai ver. Aí depois ele se envolve com uma terceira mulher, ímpia, filisteia também, que é chamada Dalila. Dalila, depois dessa prostituta, ele se envolve com Dalila. E passa a ter um relacionamento sentimental com Dalila e revela a Dalila, instigado pelos seus inimigos que eram da parte de Dalila. E aí eles descobrem, por Dalila, o segredo que ele tinha com Deus. Perdeu o relacionamento, a comunhão com Deus, por causa de uma mulher. Meus amados, que Deus tenha misericórdia de muitos de nós, homens. Eu falo aqui para os homens que são casados, que têm sua esposa, namorada, enfim. Vigie, porque Satanás está de olho em você para destruir não apenas o seu relacionamento, mas para destruir a sua família, para destruir os seus laços familiares, para destruir o seu sentimento pela sua mulher, a harmonia que existe entre sua mulher e você, entre sua namorada e você, sua noiva, para destruir principalmente a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Aí você não conseguirá mais orar, aí você não conseguirá mais jejuar, ler a palavra, meditar, ministrar. E muitos até conseguem fazer isso na hipocrisia, escondida, pensando que o Senhor não está vendo. Aleluias. E ele foi traído por Dalila. E o que aconteceu, meus irmãos, com essa traição? As consequências que Sansão arcou por todos esses erros dessas 3 mulheres que ele se envolveu. Veja aqui. Juízes 16, vamos ver. E o verso 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava Sansão moendo no cárcere. Olha só, meus irmãos. Ficou o quê? Perdeu a visão. Isso aqui simboliza quando o homem, ele arca com as consequências dos seus pecados, como Sansão. Ele perde a visão espiritual. Sansão perdeu a física, mas aqui simboliza também a perda da visão espiritual. A pessoa fica cego, e aí se entrega, e se envolve, e se desvia, e se afasta de Deus como muitos têm feito. Perde a visão espiritual, está no verso 21. Outra coisa, outra consequência, ficou escravo dos filisteus. Escravo dos inimigos que ele tanto abateu. Perdeu o Espírito de Deus. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não retira de nós o teu Espírito quando pecarmos. Tem misericórdia. Ficou escravo dos próprios inimigos e isso simboliza que nós ficamos escravos do diabo, de seus demônios. Nós perdemos a autoridade diante de Satanás e de todo o seu inferno. Não podemos confrontá-lo porque estamos escravos dele no erro que nós cometemos, que escolhemos, escolhas erradas. E aí teremos consequências drásticas. E por fim, Sansão, no verso 28, ele perde a vida. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, esforça-me agora só uma vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos 2 meus olhos. Abraçou Sansão, pois, com as colunas do meio, em que sustinha a casa,
e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a mão esquerda em outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Morreu, perdeu a vida. O Senhor restaurou, a sua força voltou, porque o Senhor é misericordioso. É por isso que ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isto com jejum, com choro e com pranto. E o Senhor, que é misericordioso, benigno, longânimo, tardio em ira, se arrependerá do mal e perdoará os nossos pecados, meus irmãos. Aqui está a solução. Graças a Deus que temos a solução. A solução é 1 João 1,7. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a solução desse pecado, dessa purificação, desse perdão, dessa restauração para a sua vida, meu irmão, que me escuta, está no Senhor Jesus, no seu sangue. Temos que confiar nele, confessar o nosso pecado ao Senhor e dizer: Senhor, restaura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, transforma-me, arranca de mim, Senhor, essa situação. Eu, Senhor, cometi esse pecado, eu arquei com esse pecado, eu estou agora arcando com as consequências do meu pecado, eu reconheço os meus pecados e reconheço essas consequências que estou aqui arcando. E o Senhor será benigno e longânimo e perdoará o nosso pecado, e nos levantará e nos restaurará, como ele fez com Davi. Aleluias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. A um coração quebrantado, um espírito quebrantado, não desprezarás, ó Deus. É isso que falta muitas vezes nas pessoas que erram com o Senhor e que erram com as outras. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Que esse vídeo, essa palavra, alcance você e liberte você e transforme você e vigie com as suas atitudes, palavras, com os seus desejos, com as suas cobiças e com os seus anseios de querer fazer a sua própria vontade para se beneficiar, para desfrutar de si mesmo, das suas vontades. E devemos submetermos à vontade do Senhor. Faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso que temos que fazer. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, daqueles que estão arraigados, presos em algum tipo de pecado, de situação, querendo sair e não consegue, arcando com as consequências do seu erro, dos seus pecados. Senhor, tu és misericordioso como fosses com Davi. Sê misericordioso comigo. Sê misericordioso com a tua igreja, com o teu povo. Sê misericordioso com essa pessoa que me ouve, que está porventura envolvida com algo, que está enlaçando, que está aprendendo, deixando ela escrava. Perdeu a visão espiritual, perdeu a visão como Sansão. Ficou escrava de Satanás, ficou escrava do pecado. Mas se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, Senhor. Nos liberta de nós mesmos, das nossas próprias cobiças, dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade. Cria em nós um coração puro e renova-nos um espírito reto. Alcança essa pessoa que me ouve. Liberta, quebra os grilhões do inferno. Em nome de Jesus, levanta o caído, restaura o abatido, porque a tua mão poderosa e forte, ela levanta aquele que está prostrado, porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. 7 vezes cairá o justo e se levantará, porque o Senhor é misericordioso e benigno, e a tua misericórdia não tem fim, e é o motivo de não sermos consumidos. Graças a Deus. Em nome de Jesus.